Olá, continuando aqui com o nosso estudo de Kuzari, a gente está conhecendo qual é a linha da transmissão da Torá oral, qual é a corrente entre os Chachamim pelas quais foi passada a Torá oral até que chegue ao que a gente tem hoje em dia nas nossas mãos, a Gemara, a nossa Torá Shebe'al Peh. Na aula passada a gente viu os primeiros grandes Chachamim, os primeiros sábios que fizeram parte dessa transmissão. A gente conheceu um pouquinho, falamos dos últimos profetas, Haggai, Zachariah, Malachi, da grande assembleia, Antik Knesset Agdolá, que decretaram para a gente várias alachot, definiram para a gente as tefilot, o Sidur. O Sidur foi escrito só depois, por Abraham Gaon, mas eles definiram como vão ser exatamente as brachot, os 18 brachot, as 18 brachot que a gente faz na Amidah. Depois a gente viu um pouquinho sobre Shimon HaTzadik, Antigno de Soho, Yosef ben Ezer ish Treida e Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim. Yosef ben Ezer e Yosef ben Yochanan. Agora, Yosef ben Ezer, só para completar um pouquinho sobre ele, aparece na Gemara que ele era um ish eskolot. No dia que ele faleceu, no momento que Yosef ben Ezer faleceu, aparece na Gemara, batlu, acabaram, terminaram os eskolot. Eskolot, escol seria meio que um cacho de uvas. O que significa? Ele era um cacho de uva. Ele era repleto de todos os tipos de conhecimentos, de todos os tipos de sabedoria da Torá. Ele tinha conhecimento em todas as partes e todos os assuntos, um conhecimento profundo da Torá. Isso ele transmitiu para a próxima geração. Ele foi dos últimos que existiu. Tem aqui e ali, depois, nas próximas gerações, apareceram alguns Chachamim, alguns sábios que tinham um grande conhecimento, tanto em Halachá, quanto em filosofia judaica, quanto em Mussar, ética, em todos os assuntos, em todos os ramos da Torá, porém ele era um dos especiais. Depois, a Torá foi passada através dele para os próximos dois Chachamim, Yoshua ben Prachia e Nitai Arbeli. Na época de Yoshua ben Prachia acontece a história famosa de Yesha Mitzri. Ele era um dos alunos dele, ele acabou saindo do caminho, acabou largando o judaísmo e abrindo sua própria religião, embora ele mesmo não tenha começado uma religião, a religião vai acontecer algumas centenas de anos depois, mas ele criou um novo caminho fora do judaísmo. Depois vieram dois Chachamim, Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shattach. Agora, o Haver, ele foca um pouquinho nesses dois Chachamim, principalmente Shimon ben Shattach, porque o que acontece na época dele é muito ligado com os Karaim, é um ponto importante, então vamos conhecer um pouquinho da história de Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach era um dos grandes sábios daquela geração, daquela época. O Beit HaMikdash ainda estava construído, e o rei de Bnei Israel era alguém conhecido como Inai Amelech, o rei Inai, casado com sua famosa esposa Shlom Tzion Amalka, a rainha Shlom Tzion. Quem já passeou por Jerusalém, várias cidades em Israel, a gente tem algumas ruas, tem a rua Shimon ben Shattach, tem a rua Inai Amelech, tem a rua Shlom Tzion Amalka. São personagens famosos da história judaica que foram dedicadas a eles ruas na cidade de Jerusalém e em outras cidades. O que acontece nessa época? Inai Amelech, ele era o rei, e ele era Cohen. Ele era filho de Coanim, ele pertencia à tribo dos Coanim. Além de ser rei, ele queria ser também o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. E assim ele foi para Ramim e falou, olha, eu sou o rei e eu decidi que eu quero ser o sumo sacerdote. A gente tem, às vezes, uma visão um pouquinho inocente, um pouquinho nostálgica, de pensando que antigamente o Cohen Gadol era a pessoa mais santa do povo judeu, e realmente tiveram épocas em que foi assim. A gente tem Shimon HaTzadik, que foi Cohen Gadol por muitos e muitos anos, era um dos grandes tzadikim da geração, e muitos Kohanim, Gdolim, muitos sumos sacerdotes, realmente eram pessoas boas, pessoas corretas. Porém, em algumas épocas de Bnei Israel, o Cohen Gadol, ele era, na verdade, pago. Alguém que tinha muito dinheiro, ele tinha influência com o governador local, seja um governador grego ou romano nessa época, seja, por exemplo, Inai Amelech, o rei entre o povo judeu, podia pagar e a corrupção corria solta, certo? Tinha muita corrupção no lugar, muitas vezes o Cohen Gadol ele era escolhido para ser Cohen Gadol não pela importância dele, sim pela influência, pelo poder, pelo dinheiro que ele tinha. E Inai Amelech quis ser Cohen Gadol. Assim ele decidiu, fora rei, ele queria ser Cohen Gadol. Porém, existia um pequeno problema nisso. Existe um problema ecroni, um problema, digamos assim, fundamental, de que o Cohen Gadol e o rei não podem ser a mesma figura, certo? O poder no povo judeu é sempre dividido entre 4 lugares.
que são o Rashi Tevot da palavra Mishkan. A palavra Mishkan, na verdade, Mishkan é o tabernáculo, mas a palavra Mishkan a gente encontra as quatro fontes, as quatro regiões onde existe o poder no povo judeu. A gente tem o Mem, é de Melech, o Shin é de Shofet, o Kaf é de Cohen, o Nun é de Navi. Ou seja, a gente tem sempre o rei, o juiz, o Cohen e o profeta. Essas quatro funções, digamos assim, no judaísmo, são as fontes de poder. Igual tem o poder judicial, o poder legislativo, assim também o poder dentro do povo judeu é sempre dividido entre esses quatro. O rei, o juiz, o Cohen e o profeta. E Melech, além de ser rei, ele queria ser também shofet, queria ser Cohen Gadol, ele queria ser o sumo sacerdote, porém tinha um outro problema, que a keuná dele, o fato dele ser Cohen, era um pouco problemático, porque possivelmente a mãe dele tinha um problema, uma invalidez, que fazia com que ele não pudesse ser Cohen Gadol. Ótimo. Chachamim falaram, olha, eles quiseram ser diplomáticos, obviamente não tinha como deixar ele ser Cohen Gadol, mas eles falaram o seguinte, olha, o senhor já é rei é algo muito importante, algo muito bom, tem muitas ocupações, muitas funções, é muito pesado ser o rei, tomar todas as decisões do que acontece por aqui, já é suficiente, não precisa ser Cohen Gadol também. E Naya Melech, como os reis da antiguidade, não todos, mas muitos, não gostou da resposta, então o que ele fez? Ele seguiu o conselho dos alunos, dos conselheiros dele, daqueles que estavam por perto, falaram para ele, mata todos os Chachamim, mata todos os sábios que não quiseram te colocar como rei. E Naya Melech, ele tem um problema com isso. Ele fica preocupado, olha, se eu matar todo mundo, quem vai transmitir a Torá? Quem vai passar a Torá para frente? Quem vai explicar para a gente a Torá? Falam para ele os conselheiros, esse ponto é importante, a gente já vai voltar nisso, depois de conhecer um pouco mais da história. Falaram para ele, olha, a Torá está aí. Quem quiser estudar, estuda. A gente pode entender ela sozinho depois. Não precisa desses Chachamim que não querem fazer você Cohen Gadol. Como eles não têm vergonha de não fazer o que o rei pediu, eles estão se rebelando contra o rei. Mata eles e a gente se vira com a Torá depois. E assim realmente faz Naya Melech. Ele mata grande parte dos Chachamim. Alguns conseguem fugir. Yoshua ben Pracha consegue fugir para Alexander de Mitzrayim, para Alexandria, do Egito, e Shimon ben Shattach, ele é escondido pela irmã. E a irmã de Shimon ben Shattach consegue esconder ele muito bem, por algum tempo, até que Naya Melech volte a se acalmar. A irmã dele é a famosa Shlom Tzion HaMalka, certo? A nossa famosa rainha, esposa de Naya Melech. Ou seja, Shimon ben Shattach, ele era cunhado do rei, e ele também estava em perigo. O rei estava disposto a matar todos os Chachamim que não quisessem colocar ele de Cohen Gadol. Passado um tempo, depois que Naya Melech se acalmou um pouquinho, eles tiveram um problema com a Torá, porque ele viu que a Torá não é tão simples de entender, e tem muitas questões que ele não consegue entender, os conselheiros dele também não conseguem. Eles tiveram um certo problema uma vez, quando eles estavam fazendo uma seudá, e eles não sabiam fazer o Birkat Hamazon, a brachá que se faz depois de comer pão. E Naya Melech falou, e agora, quem vai fazer Birkat Hamazon para a gente? Eu matei todos os Chachamim, não tem quem faça para a gente Birkat Hamazon. Embora hoje em dia fazer Birkat Hamazon, a gente às vezes sabe de cor, ou você pega um birkot, um sidur e faz de lá Birkat Hamazon, na época não tinha. Na época Birkat Hamazon era algo que somente as pessoas que eram bem letradas, tinham aprendido, sabiam de cor. Também tem Kavaná, tem que saber fazer as brachot direito. Ele não sabia o que fazer. Shlom Tzion HaMalka, esposa de Naya Melech, fala para ele o seguinte, fala, olha, se eu trouxer aqui um Chacham, se eu trouxer aqui um sábio, você promete que não provoca ele? Você não mata ele? E Naya Melech falou, claro, sem problema nenhum, não se preocupa, não vou fazer nada com ele. E aí ela tira Shimon ben Shattach, que estava escondido, traz ele para a Seudá, e ele realmente faz lá Birkat Hamazon. Nessa Seudá, e Naya Melech também estava recebendo muitas visitas ilustres que tinham vindo de outros países, e eles perguntaram, olha, da outra vez que a gente veio aqui, tinha um dos grandes sábios, Shimon ben Shattach, a gente queria encontrar com ele, e realmente ele acaba vindo participando da Seudá. Muito bom. Essa é basicamente a historinha de Shimon ben Shattach, é isso que acontece na época dele. Tem mais algumas histórias famosas, a história de Roni HaMe'agen, aquele que faz um círculo no chão para rezar pela chuva, mas não vamos entrar no caso. Essa é a época de Shimon ben Shattach. Agora, o que acontece aqui exatamente? Por que Naya Melech decide matar todos os sábios? Tá bom, ele teve um problema com eles, ficou bravo, ficou nervoso, os reis matam quando eles são bravos com alguém, mas de repente matar todos os sábios... E Naya fica preocupado, fala, olha, se a gente matar todos os sábios aqui, o que vai acontecer? Quem vai transmitir a Torá? E Naya Melech, ele era rei, ele era religioso, digamos assim, ele acreditava em Deus, acreditava na Torá,
Então ele fica preocupado, olha, se eu matar todos os sábios, quem vai transmitir a Torá para as próximas gerações? Falaram para ele os conselheiros dele, como a gente disse, falaram para ele o seguinte, olha, não se preocupa, a Torá está aí, a Torá monarca, a Torá está ali, a gente vai pegar isso lá, não se preocupa, pode matar. Fala o Haver Brukuzer, olha, nesse momento começou a Karaut. Nesse momento começaram os caraítas a aparecer. Por quê? A preocupação de Naya Melech, olha, tá bom que a gente tem a Torá escrita, mas e a Torá oral? Quem vai explicar para a gente os psukim de Sefer Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim? Quem vai explicar tudo isso para a gente? Quem vai deixar claro, vai nos ensinar as alachot? Os conselheiros falaram para ele, olha, não se preocupa, tá vendo ali? Tem um Tanakh, a gente tem a Torá inteira, não precisa da Torá Shebal Peh, não precisa da Torá oral, não precisa dos Chachamim te explicando o que está escrito na Torá escrita, a gente pode se virar sozinho. E Naya Melech ouve o que eles dizem, Naya Melech segue essa ideia, segue essa linha, depois ele descobre que não deu certo, ele descobre que sozinho não tem como alcançar, entender, compreender a Torá, como a gente viu até agora, sem a Torá Shebal Peh, e Shimon ben Shattach, ele realmente acaba salvando a situação, e ele vira a base do judaísmo, ele vira aquele que vai transmitir a Torá. Também Yoshua ben Prachia, Shimon ben Shattach, quando a situação se acalma, ele manda uma carta para Alexandria, Mitzrayim, para Alexandria no Egito, e fala para Yoshua ben Prachia, você pode voltar, e Naya Melech não vai matar mais ninguém, mas de qualquer jeito a situação era crítica, e Shimon ben Shattach é aquele que vai transmitir a Torá para as próximas gerações. Agora, embora a gente tenha dito, tenha visto algumas vezes que a Karaut começou na época de Anan ben David, que é bem posterior à época dos Geonim, a gente está falando de mais de 400, pelo menos, anos depois, muitos anos depois. Porém, de acordo com o livro do Kuzari, começou lá atrás, na época de Naya Melech, ainda na época do segundo Beit HaMikdash, começou o caraísmo, só que ele era muito fraco, ele era muito, não tinha bases, não era fundamentado, não tinha muita gente, e depois, posteriormente, quando chegou Anan ben David, 700 anos depois, possivelmente, aí se fortificou o caraísmo dentro do povo judeu e chegou até a situação na qual, na época do Rambam, 1/3 de Am Israel seguia essa shitá. Mas, de qualquer jeito, essa história de Shimon ben Shattach, ali começa o caraísmo. No momento em que a pessoa pensa, olha, eu não preciso dos Chachamim, eu não preciso que alguém me explique a Torá, eu posso eu mesmo chegar lá e tentar entender sozinho. Aí começa o caraísmo, e Shimon ben Shattach foi aquele que salvou o povo judeu e continuou a transmissão da Torá escrita e da Torá oral, das explicações da Torá escrita e da Torá oral. Bezat Hashem, na continuação, vamos ver quais são as próximas gerações, Shmaiah e Avtalion, os famosos Hillel e Shammai, como eles receberam e transmitiram a Torá para as próximas gerações. Até mais. Tchau, tchau.